A mãe da soldado Larissa Gomes, morta pelo companheiro, também policial na última quarta-feira, denunciou hoje que policiais militares entraram no apartamento da filha após a morte dela e reviraram o local. O caso foi denunciado à polícia, que confirmou e disse que investiga a violação de domicílio. Larissa fazia parte da Patrulha Maria da Penha, grupamento que ajuda mulheres vítimas de violência doméstica. Acompanhe a reportagem da Kilvia Muniz. No quarto, a cama estava erguida. Embaixo, coletes, roupas, objetos pessoais de Larissa estavam revirados. As gavetas da mesa de cabeceira também estavam abertas e mexidas. Nada disso estava assim antes, segundo a mãe da vítima. Fabiola conta que precisou vir neste sábado ao apartamento da filha, no Eusébio, e descobriu que o local tinha sido remexido por policiais militares no dia anterior, sem autorização. Eles devem ter vindo aqui, devem ter mexido, eu não sei o que ele está procurando. Então a gente já ficou sabendo da viatura pelo o entregador de água, que veio entregar água ontem aqui, comentou comigo que tinha polícia aqui na casa dela. E a gente foi saber do porteiro, aí o porteiro falou que era, mas não era civil, que era uma polícia militar normal. E que eles estavam aqui, passaram 1 hora aqui dentro do apartamento dela, fazendo o quê? Se eles não são de investigação, não são da civil. A família explica ainda que depois de passar pela portaria, é preciso uma senha para acessar o bloco e chave para entrar no apartamento. A suspeita é que os policiais que conseguiram passar pelos protocolos de segurança sejam amigos do acusado do feminicídio, o namorado da vítima, o policial militar Joaquim Filho. Essa polícia veio, só que a gente ainda não sabe o nome dos policiais que vieram. A gente só sabe que é uma viatura da Calcaia, que era da onde ele trabalhava. Para entrar tem a portaria, tem uma portaria aqui embaixo, então tudo isso ele teve acesso, né? A porta não estava arrombada, não teve chamada de chaveiro, não tem isso registrado, então os policiais tinham a chave e entrou e veio buscar alguma coisa, né? Que a gente não sabe o quê. Uma nova composição da polícia foi acionada pela família e esteve no local neste sábado para apurar a situação. Segundo as investigações, Joaquim Filho foi buscar Larissa no trabalho na última quarta-feira. Os dois brigaram no carro e dispararam as armas no Eusébio. O homem baleou a namorada no abdômen e no tórax. Ele foi ferido na perna e socorrido a uma UPA. Ela não resistiu. O homem foi detido em flagrante e teve a prisão convertida em preventiva após audiência de custódia. O casal se conheceu no curso de formação da PM. Estava junto há cerca de 4 anos e vivia um relacionamento marcado pela violência. No apartamento de Larissa, os sinais estão por toda parte. A porta apresenta rachaduras de chutes que ele deu na tentativa de entrar no local em brigas anteriores. Também há marcas de tiro no chão, porque ele já tinha ameaçado a mulher com arma diversas vezes, além de espancá-la. Bom, hoje cedo, o João Vitor Rocha foi ao local do velório, conversou aí com a família da vítima e ao vivo ele está de volta para contar pra gente, né, João, os detalhes, também trazer esses depoimentos. Tá contigo. Isso, Léo, a gente conversou com a mãe da vítima, que é a soldado Larissa Gomes, de 26 anos. Essa troca de tiros entre esse casal, que a Larissa é soldado da Polícia Militar, com também o seu namorado, que é soldado da Polícia Militar, o Joaquim Filho. Esse caso aconteceu durante o final da tarde, início da noite de ontem, no município de Eusébio, região metropolitana aqui de Fortaleza, dentro de um carro. A linha inicial de investigação da polícia é que houve uma discussão entre o casal, entre esses dois companheiros, ambos soldados, ambos armados, e dentro desse carro, durante essa discussão, não se sabe exatamente quem, pegou a arma e atirou contra o outro. E aí a outra pessoa, a outra parte desse casal também atirou de volta. A Larissa, infelizmente, ela acabou morrendo e o Joaquim, ele está internado, segundo o que a gente sabe, em estado grave, está sob escolta policial. Durante o dia de hoje, durante a manhã de hoje, eu conversei com a mãe
da Larissa, e ela falou pra gente, relatou um pouco pra gente como que era a relação dos dois. Durante o velório, que eu estava na casa da família, eu também conversei com outras pessoas, e uma das amigas da Larissa, ela compartilhou com a gente um áudio, uma série de áudios, em que a Larissa relatava para ela que já tinha sofrido diversas agressões. A mãe da Larissa disse para mim que foram pelo menos 4 agressões que ela sabia. Essa relação durou 4 anos, entre idas e voltas, né? Esse namoro entre idas e voltas. A Larissa era mãe de 3 crianças, ela foi mãe com apenas 15 anos e morreu com 26 anos. Vamos acompanhar um dos áudios que é da própria Larissa, ela contando para essa amiga sobre um desses momentos dessas agressões. Vamos acompanhar. Bem aqui no meu cabelo tá funda, onde pegou coronhada aqui no meu rosto e pegou coronhada aqui na minha cabeça, mas foi várias coronhadas, eu não sei exatamente onde pegou. Uma abriu, né, o leste, que foi a que tava sangrando, a outra afundou a parte da minha cabeça, por isso que até hoje tá inchado, porque tá fundo. Foi quando eu tive o estralo de bater pelo menos as fotos pra deixar como prova. Só que ele tão pilantra não queria deixar eu bater as fotos. Depois ele pegou meu celular no domingo, que a gente foi viajar pra Canoa Quebrada. Ele pegou meu celular e apagou todas as fotos, só que eu consegui resgatar essas fotos. Esse é um dos relatos que a Larissa fez para essa amiga contando em relação a essas agressões. Nessa conversa que eu tive com a mãe dela, a mãe contou que na casa da Larissa, no apartamento onde ela morava, existiam diversos furos de bala, porque o seu namorado, Joaquim, ele já havia atirado em algumas partes da casa, inclusive ela citou o sofá, e que em diversas cenas de violência, ele quebrou parte da casa dela em diversos momentos. A mãe da Larissa também relatou que por diversas vezes conversou com a Larissa sobre esse relacionamento, que ela era contrária a esse relacionamento e que a Larissa por diversas vezes tentou sair desse namoro, mas que acabava voltando o namoro. Eles se conheceram durante o curso de formação da Polícia Militar há cerca de 4 anos. A Larissa entrou na PM no ano de 2022 e nessas idas e vindas, agora no meio dessa discussão, no dia de ontem, ela acabou sendo alvejada e acabou morrendo. Vamos acompanhar o que a mãe da Larissa falou em relação a esse histórico de violência que a sua filha já sofreu. Ele no curso de formação da polícia e nessa época ele já agrediu ela, né? Deu um tiro na garrafa dela por conta que ela estava falando com outro colega de trabalho. E de lá pra cá era só isso. Foi tiro no sofá, ele já rasgou o colchão dela todinho de faca. Tem tiro no chão da casa dela. A porta do apartamento dela tá toda quebrada, do trinco até o teto que ele arrombou para poder entrar. E a última vez que eu soube foi dessas coronhadas, né? Que ele bateu nela só de coronhada, ele faltou matar. E foi quando eu disse que eu ia denunciar. Eu liguei para ela desesperada, chorando, dizendo que eu ia denunciar. Foi quando já quebrou o dente dela. Ela já fez até o dente de novo. Assim, então foi 4 anos de muito sofrimento. Ela passou na mão dele, né? E ela não conseguia se livrar. Aí da última vez que foi dessas coronhadas, eu disse que ia denunciar. Ele foi lá, bateu a foto do meu apartamento e disse que se eu denunciasse, ele sabia onde é que eu morava. Aí a gente ouviu as palavras da Fabíola, que é a mãe da Larissa, contando um pouco de como que foi conturbado e violento, principalmente violento, essa relação dos últimos 4 anos entre a filha e o seu namorado. A gente também conversou em relação a após esse relacionamento e também como que eles haviam se conhecido. Como eu disse, foi durante esse curso de formação e a Fabíola relatou que a Larissa, ela decidiu virar policial militar depois que a sua irmã, ela também foi morta. Ela foi vítima de um homicídio e aí a Larissa começou a estudar e se tornou policial militar, entrou no mundo da polícia para depois que aconteceu esse crime contra a sua irmã. Vamos ouvir agora o que a Fabíola falou um pouco sobre a relação dela com a filha e quem era a sua filha. Ele tinha o apartamento dele e ela tinha o dela. Só que ele tinha acesso, né? Ele tinha acesso lá, que ela deixava ele como morador. Eu também tenho acesso lá como moradora. Eu entrava lá na hora que eu queria. Mas ele sempre foi agressivo. Não dava, ela afastou ela dos amigos dela, dos filhos dela. Ela só andava aqui na minha mãe.
na minha casa para ver os filhos dela quando ela não estava com ele, porque quando ela estava com ele não deixava ela vir. Assim, foi 4 anos de muito sofrimento que a minha filha passou na mão dele. Era tranquila, ela nunca me deu trabalho não, só namorou cedo, né, com 15 anos ela foi mãe, mas sempre foi estudiosa e batalhou tanto para conseguir, né, porque a gente veio de favela. Você sabe como é, né? É difícil, a pessoa fica só naquela visão ali, ela teve a visão de ir mais pra frente, né? Conseguir estudar, conseguir passar nesse curso de formação dela aí. O velório da Larissa está acontecendo na casa da avó dela, no bairro Curió, de onde a gente está falando agora, e por volta de 3 ou 4 horas da tarde vai acontecer o enterro da Larissa, onde os familiares e os amigos vão poder se despedir pela última vez da soldado Larissa Gomes. A Polícia Militar, ela também divulgou uma nota em relação a esse caso. A polícia disse o seguinte, que a militar, se referindo a Larissa, ingressou na corporação em 22 de junho de 2022 e ao longo de 3 anos e 5 meses desempenhou seu trabalho em prol da segurança do povo cearense. Atualmente estava lotada na 1ª Companhia do 15º Batalhão de Polícia Militar e concluiu dizendo que o comando da corporação se solidariza com a dor dos familiares e amigos ao tempo em que se coloca à disposição para fazer o amparo que for necessário a essa família. É isso, Marcelo Leal, a gente acompanhou esse caso, recebemos essa informação já desde ontem. Hoje a gente veio aqui até a casa para conversar com a família da Larissa, para apurar exatamente toda essa situação, e ouvimos agora como foram as palavras da mãe e também esse relato da própria Larissa, da própria vítima, nesse áudio contando um pouquinho da série de violências que ela já sofreu, que ela sofria ao longo dos últimos 4 anos. Volto com vocês. Um caso muito triste, né, João? Para onde a gente olha, assim, pela maneira como terminou essa história, né, de forma trágica, com essa vida interrompida, né, aos 26 anos de idade, pelo relato da mãe de tudo o que essa moça viveu até hoje e pelos 3 filhos, né? E essas 3 crianças, a partir de agora, como é que fica a situação delas? Tudo bem, tem a avó, né? Graças a Deus está viva, certamente vai dar esse amparo, esse acolhimento para os netos, mas não vai ter a presença, infelizmente, né? Aqui em vida da mãe, né? Dessa jovem. Joaquim Filho foi preso ontem após receber alta da unidade hospitalar onde ele estava internado após levar um tiro, no dia desse crime que aconteceu na última quarta-feira no Eusébio, região metropolitana aqui de Fortaleza. Na nota enviada da Polícia Militar para nossa produção, a polícia informou que ele foi apresentado à Coordenadoria de Polícia Judiciária Militar e Disciplina, onde foi autuado, e após os procedimentos cabíveis, ele foi transferido para o presídio militar, no qual permanece recolhido e à disposição da Justiça. Joaquim Lopes, ele matou a ex-companheira, a Larissa Gomes, de 26 anos, ela que também era policial militar. Eles tiveram uma discussão dentro de um carro e as informações, que a gente teve, durante todo esse caso que as nossas equipes de reportagem acompanharam, é que eles sacaram, armas de fogo e um deu um tiro no outro. A polícia informou que a Larissa, ela foi atingida no abdômen e no tórax e não resistiu, e o Joaquim, ele foi lesionado e sobreviveu, e agora está preso e à disposição da Justiça. Ontem mesmo, Marcela, a gente mostrou, acompanhou o velório da Larissa, a mãe da Larissa falou com a nossa equipe de reportagem, inclusive ela disse que a filha já sofria outras agressões do Joaquim, que não aceitava o fim do relacionamento. Uma amiga também já tinha contado que a Larissa já relatava, outras agressões que vinha sofrendo contra o Joaquim. Inclusive até separei uma fala da mãe da Larissa, abre aspas, ela diz que a última coisa que eu soube foi dessas coronhadas, que ele bateu nela só de coronhada. Ele só faltou matar ela. Foi quando eu disse que ia denunciar.
ele já quebrou o dente dela. Fecha aspas. Então, era uma situação que todos já tinham um conhecimento, né, desse caso, da forma violenta que o Joaquim agia em relação a Larissa e que, infelizmente, acabou de uma forma trágica, né, na morte da Larissa, que também era policial militar de 26 anos. A Larissa deixa 3 filhos pequenos e agora esse caso vai à justiça, onde a família também pede por justiça. Então é um assunto que a gente vai estar acompanhando aí, Marcelo, e qualquer novidade sobre esse caso a gente atualiza aqui no CE1. Eu volto com você no estúdio, Marcelo. Ontem a gente até mostrou assim uma entrevista que emocionou muito e revoltou também da mãe da vítima, da mãe da Larissa, contando que a filha vivia um relacionamento abusivo, um relacionamento já de 4 anos, que não conseguia se sair então daquilo que ela vinha vivenciando, contou, deu alguns exemplos de casos assim absurdos, como por exemplo de uma vez que ela estava conversando com um outro colega, no caso um homem, ele presenciou aquilo, não gostou e deu um tiro na garrafa da namorada, uma forma de intimidade, dizer, se você continuar com isso, pode vir algo pior, né? Ou seja, ele vinha dando sinais que poderia fazer alguma coisa contra a Larissa. Mas claro que a família nunca espera, né, que uma história vá terminar de forma tão trágica como acabou acontecendo. Infelizmente, agora 3 filhos, 3 crianças que ficaram sem a mãe. Como é que vai ser o futuro dessas crianças? Como é que fica o psicológico, sabendo a forma como a mãe morreu? Toda morte é dolorosa, né? A morte de uma pessoa que a gente ama, mas quando se trata de algo tão violento como aconteceu com a Larissa, é muito difícil de ser superado. Para adultos, imagina só para crianças, né? Obrigada, tá, Bruno, por trazer então todos os detalhes. A gente manda um abraço, claro, de conforto para toda a família da Larissa, que está vivendo assim um momento tão doloroso e tão difícil de ser superado. 4 anos de muito sofrimento ela passou na mão dele, né? E ela não conseguia se livrar. Aí da última vez que foi dessas coronhadas, ele disse que ia denunciar, ele foi lá, bateu a foto do meu apartamento e disse que se eu denunciasse, ele sabia onde é que eu morava. Foi tiro no sofá, ele já rasgou o colchão dela todinho de faca, tem tiro no chão da casa dela. A porta do apartamento dela tá toda quebrada, do trinco até o teto que ele arrombou para poder entrar. E a última vez que eu soube foi dessas coronhadas, né? Que ele bateu nela só de coronhada, ele faltou matar. Eu disse que eu ia denunciar. Eu liguei pra ela desesperada, chorando, dizendo que eu ia denunciar. Foi quando já quebrou o dente dela. Ela já fez até o dente de novo. No curso de formação da polícia. E nessa época ele já agrediu ela, né? Deu um tiro na garrafa dela por conta que ela tava falando com outro colega de trabalho. E de lá pra cá era só isso. Eu tive o estalo de bater pelo menos as fotos pra deixar como prova. Só que ele tão pilantra não queria deixar eu bater as fotos. Depois ele pegou meu celular no domingo, que a gente foi viajar pra Canoa Quebrada. Ele pegou meu celular e apagou todas as fotos. Só que eu consegui resgatar essas fotos. Essa parte aí, bem aqui no meu cabelo, tá funda. Onde pegou coronhada aqui no meu rosto e pegou coronhada aqui na minha cabeça. Mas foi várias coronhadas, não sei exatamente onde pegou. Uma abriu, né, o leste, que foi a que tava sangrando, a outra afundou a parte da minha cabeça, por isso que até hoje tá inchado. Antes de tudo isso, eu ainda ia perdoar a mulher, ele ia voltar, entendeu? Eu ia voltar pra ele, a gente ia viver bem de novo, ou não, né, mulher, só coisa da minha cabeça. Olha como ele é louco, depois de tudo isso que ele me fez, ele descobre que eu fiquei com alguém estando solteira e não queria mais voltar pra mim. O ego dele disse, não. Agora que eu sei que você ficou com outra pessoa, eu não lhe quero mais. Na hora que ele descobriu, ele me deu um tapa na minha cara. Aí eu pensei, pronto, agora é hoje que eu vou morrer. Eu imaginava assim. É uma fatalidade, nós advogados e toda a sociedade cearense está dolorida com o falecimento da policial, que eu a conhecia também, uma pessoa, um grande profissional. Ele disse que foi vítima dela para permanecer num relacionamento, que se assim ela o deixasse, ela fomentaria toda uma situação de uma denúncia infundada para prejudicá-lo, porque ele é recém-ingresso na PM.
O fato é, duas pessoas concursadas, policiais, aptos a estar armados, estavam dentro do carro, cada um com a sua arma, e essa pólvora da discussão, segundo ele, ela perdeu o controle, puxou a arma para atirar, ele nem acreditou, ela disparou por 2 vezes e o atingiu. E aí se locomoveu no carro, baixou o banco para que ela tivesse mais conforto com o banco, só aí que ele percebeu que estava baleado, que até então, naquela situação de euforia, ele não percebeu isso. Ele tirou o seu cinto, fez um torniquete para não perder muito sangue, porque ele estava perdendo sangue, até porque o disparo que ela efetuou atingiu a femoral dele. Ele viu uma viatura do trânsito, ele pediu apoio. Quando ele chega na UPA, ele conta toda a história e prioriza para que o socorro fosse para ela, porque o bem maior é a vida. Com relação à arma, não era a arma dele, as lesões não foi ele que praticou contra ela, tudo aquilo que ela mandava de áudio, se ele, para a mãe, para alguém, era só para deixá-lo fomentado e não ser aceito pela família dela, porque ela queria trazer prejuízos funcionais a ele. Em nenhum momento ela foi buscar auxílio no fórum, pedir medida protetiva, fazer boletim de ocorrência, fazer denúncia na controladoria, procurar o comandante dela para se expor nessa situação, procurar o comandante dele para fazer denúncia. Nada foi formalizado que possa, em tese, dizer que ela era já uma vítima pretérita de ameaça. Ali foi uma fatalidade, infelizmente perdeu a cabeça, infelizmente aconteceu isso, e a intenção dele não era matá-la, era neutralizar a ação dela no sentido de que ele atirou até para baixo, e ele vai provar isso na audiência de custódia, e vamos aguardar qual a decisão do judiciário. A gente está aqui em frente à UPA do município do Eusébio, para onde os feridos, na verdade, o casal de policiais militares foram trazidos. A gente tem aqui de informação até o momento, né, que foi repassado pela nossa produção, para a nossa produção. Eles estão ouvindo fontes policiais sobre essa ocorrência, de que houve uma discussão, esse casal de PMs teria discutido quando o PM foi buscar a mulher no trabalho, né, uma também policial militar. Os dois tiveram essa discussão dentro do carro, houve troca de tiros, e aí os dois foram trazidos aqui para a UPA do município do Eusébio. Aqui foi constatado o óbito da policial militar. O PM, segundo as fontes que repassaram a nossa produção, foi encaminhado, transferido ao IJF, que fica aí na capital. Ele está estabilizado, de acordo com as fontes. Eles deixam 3 filhos, os 2 tinham um relacionamento, não estavam em serviço no momento. Ela trabalha em Caucaia e ele trabalha em Caucaia, e ela trabalhava aqui no município de Eusébio. E a gente já começa trazendo esse caso lamentável, né? Uma tragédia em família. Casal policial, deu entrada na unidade de pronto atendimento aqui no Eusébio, na região metropolitana de Fortaleza, após troca de tiros. Foi com o bandido? Não. Foi entre ambos. Exatamente. Durante uma discussão dentro de um carro. Mesmo ferido, o soldado dirigiu até uma UPA da região em busca de atendimento, levando também a PFEM, a policial, né? Também soldado. Mas, infelizmente, ela não resistiu e a morte foi confirmada. Ela foi a óbito lá na unidade. O soldado permanece internado. Os funcionários e pacientes desta unidade hospitalar aqui da cidade do Eusébio foram pegos de surpresa com a chegada de 2 pessoas lesionadas à bala, buscando atendimento médico nesta unidade. Nós estamos na unidade de pronto atendimento do Eusébio, na região metropolitana da nossa capital. E nesse exato momento nós observamos uma movimentação no pátio da unidade de pronto atendimento. Segundo informações, as 2 pessoas que deram entrada nesta unidade hospitalar para serem atendidas, vítimas de ferimento por arma de fogo, eram 2 policiais militares. Um casal, soldado Joaquim Filho e soldado Larissa Gomes. Segundo informações, os 2 estavam no centro da cidade aqui do Eusébio, dentro de um veículo que seria de propriedade do soldado J. Filho, como é conhecido na corporação. O veículo é aquele que está sendo vistoriado mais à frente. O que se relata aqui na unidade de pronto atendimento da cidade do Eusébio é que o casal estava na Avenida Cícero Sá, que é uma das principais avenidas aqui do município. Estavam ambos dentro do carro do policial quando iniciaram uma discussão. Relata-se que a PFEM teria sacado uma arma ao mesmo instante em que o soldado também sacou uma arma e trocaram tiros, os 2 durante uma discussão.
Não foi repassado ainda para a imprensa as informações acerca de como eles chegaram aqui neste veículo de propriedade do policial. Não se sabe se o próprio policial veio conduzindo o veículo e chegou aqui, buscou atendimento, ou se uma terceira pessoa os socorreu no carro do policial e chegando aqui acabaram recebendo o atendimento. Lamentavelmente, a informação que chega para a imprensa é de que a soldado Larissa Gomes não resistiu à gravidade das lesões sofridas e acabou entrando em óbito aqui mesmo na unidade de pronto atendimento da cidade do Eusébio. Já o policial que foi identificado como o J. Filho está nesse exato momento passando por exames no interior da unidade hospitalar e tendo uma escolta da polícia. Há relatos de que o casal mantinha um relacionamento e que recentemente a soldado Larissa Gomes esteve em uma das cidades do interior do estado da Paraíba para conhecer a família do soldado J. Filho. Essa viagem teria acontecido há poucos dias. A informação que se tem é de que, após passar alguns dias em uma das cidades do interior do estado da Paraíba, conhecendo os familiares do policial militar, a PFEM retornou para Fortaleza e tirou o serviço normalmente no último final de semana. Hoje, no final da tarde, o J. Filho teria ido buscá-la e, após estarem trafegando pela Avenida Cícero Sá, tiveram uma breve discussão. Discussão essa que acabou na troca de tiros após ambos sacarem as armas. As armas foram apreendidas e já foram levadas para a delegacia e, nesse exato momento, a polícia está acompanhando os trabalhos ainda aqui na unidade de pronto atendimento, onde o policial permanece internado. Equipes da Polícia Civil vieram até esta unidade hospitalar para iniciarem as investigações acerca do que pode ter motivado esta troca de tiros, a discussão entre o casal que acabou culminando com as duas pessoas lesionadas à bala. A Polícia Civil vai deixando o local nesse exato momento, em que também uma equipe da perícia forense veio. A gente observa que a viatura da perícia está mais à frente e os peritos estão realizando os trabalhos no interior do veículo e também do lado externo do carro, em busca de evidências, em busca de cápsulas que tenham ficado deflagradas no interior do veículo. A soldado Larissa Gomes deixa 3 filhos na orfandade. A Polícia Civil está investigando as causas desta discussão, o que pode ter motivado esta discussão que acabou com a troca de tiros e ambos os policiais lesionados, feridos. Os dois mantinham um relacionamento, eram companheiros e na tarde de hoje o soldado Joaquim Filho teria ido buscar a Larissa Gomes e após trafegarem pela Avenida Cícero Sá, aqui mesmo na cidade do Eusébio, teve início a discussão que terminou lamentavelmente com a morte da policial e o soldado J. Filho, como é conhecido, lesionado à bala e nesse exato momento recebendo atendimento médico aqui nesta unidade hospitalar. 2 policiais, não são 2 bandidos desses que não prezam a vida de ninguém, né? Com certeza uma passionalidade aí, um momento de uma discussão, no calor de uma discussão, né? Tem um grande desafio pela frente a polícia desvendar o que verdadeiramente aconteceu ali. Dentro do veículo só tinha 2 pessoas. Uma está morta, a mulher, né? E o outro vivo, que é o que vai poder dar a sua versão. É óbvio que as circunstâncias, provavelmente mensagens por telefone celular, né, os relatos de outros parentes sobre a relação que eles mantinham, né, que vai servir ali de referência na apuração da polícia. A dor e a revolta entre familiares e amigos dela, a dor é evidente, né, gente? Mas eles também sabiam que essa tragédia poderia acontecer. Os dois viviam num relacionamento conturbado. Diz que há 3 anos era confusão demais. Em meio a agressões e também ameaças de morte. Larissa trabalhava na patrulha Maria da Penha,
defendendo mulheres vítimas da violência doméstica. Mesmo assim, ela não conseguiu sair dessa mesma violência. Presta atenção aqui nessa reportagem. Acompanhe aqui a matéria. Era nessa viatura da Patrulha Maria da Penha, da Polícia Militar, que a Larissa trabalhava diariamente, fazendo visitas, atendendo a ocorrência de violência doméstica. Jamais se imaginaria que hoje essa viatura estaria parada em frente à casa dos familiares da Larissa, porque é exatamente naquele local que ela está sendo velada em meio a uma dor muito grande de todos os familiares e amigos, né, policiais militares que vieram prestar essa última homenagem. Para começar a contar essa história trágica que vocês já viram aí como foi que ela aconteceu ontem por parte do repórter Wander Gomes, a gente tem que falar da Larissa. A Larissa estava na Polícia Militar há cerca no máximo de 3 anos. Ela era, né, soldada, estava lotada lá na companhia do Eusébio e ela já tinha um relacionamento amoroso com o soldado Joaquim nesse mesmo período, quando ela entrou no curso de formação da PM e lá eles se conheceram. Mas segundo os familiares, desde que eles começaram a namorar, que havia violência entre eles. Quem estava próximo e acompanhava essa relação conturbada, sabia que se não fosse dado um basta nessa história, isso iria terminar em tragédia, porque ele não só ameaçava de morte ela, como também outros familiares. Segundo os próprios familiares, ele a afastou da companhia dos amigos, a afastou da família, né? Inclusive também dos filhos. A Larissa era mãe de crianças de 12, 7 e 5 anos de idade. E talvez essa seja a cena mais triste e comovente de toda essa tragédia. 3 crianças órfãs de mãe. A mãe da Larissa, a Fabiola, conversou com a nossa equipe de reportagem e contou todo esse drama da filha que ela já vinha vivendo. Você estava me dizendo que a relação entre ela e o Joaquim sempre foi conturbada. Sempre foi conturbada. Ele sempre bateu nela. Ela não cria os filhos dela, não fica com os filhos dela por causa dele. Ele afastava ela da gente, da família. Ela só andava aqui quando estava brigada com ele. Se ela estivesse de bem, ela não andava. Eu tenho uma foto dele agredindo, ele agrediu ela com um revólver, deu várias coronhadas na cabeça dela, eu tenho tudo no meu celular. Ele já me ameaçou, já foi na minha casa, já bateu foto da minha casa, falando que se eu fosse denunciar ele me matava também, que sabia onde é que eu morava, tudo isso eu tenho no meu celular. Essas fotos cedidas pelos familiares mostram o resultado dessas agressões, com vários hematomas pelo corpo. Esses, inclusive, teriam sido provocados por coronhadas, né? A família também, inclusive, cedeu áudios que foram repassados por ela a uma outra amiga policial militar que ela relatava exatamente essas agressões. Ele começou a tacar coronhada na minha cabeça. Começou, aí eu olhei assim pra ele, uma cena tão horrível, ele começou a tacar a coronhada na minha cabeça, o sangue começou a escorrer. Ai, o sangue escorrendo, meu Deus. Aí eu, pronto, agora que ele vai me matar, ele acabou, tá vendo? Acabou, agora acabou. Aí ele começou a falar, não, eu não vou fazer mais isso, a gente vai casar, a gente vai ter filho, a gente vai casar, a gente vai ser feliz. Eu não vou mais fazer isso contigo, eu vou embora morar aqui contigo. Ele falou um monte de coisa, aí eu só aceitando, parecia que eu tava anestesiada, sabe? Eu não sabia o que fazer. Porque eu não sabia o que fazer naquela hora. Se eu tivesse ido pra minha mãe, ele já tava preso. E ontem, você sabe o que foi que realmente aconteceu que terminou nessa tragédia? Não, ontem eu passei o dia falando com ela normal. Ela não me relatou nenhum momento assim que tava discutindo ou que tava passando por alguma coisa. Quando foi umas 3h40, 3h45, foi a última mensagem que a gente teve junta. E daí eu continuei trabalhando, fui pra academia, quando foi umas 5h
5h55 eu recebi a primeira ligação, né, da UPA, aí quando eu fui atender, desligaram, aí quando eu fui atender novamente, era falando que ela tinha dado entrada, né, baleada, não morta, tinha sido baleada, aí eu, de lá da academia, eu já fui lá, quando eu cheguei já tava o óbito, né. Você imaginava que uma tragédia como essa poderia acontecer? Sim, eu pedi era muito a ela. Inclusive, eu já perdi uma filha com 12 anos também, na mesma situação. O namorado dela matou ela, vai fazer 5 anos agora, no dia 3 de março. E eu pedia muito, eu falava era muito pra ela, pra mim não passar por essa mesma dor. Porque eu ainda choro por essa outra e agora eu vou chorar por ela também. E o sentimento da senhora agora em relação a tudo isso que aconteceu? Ele ainda está hospitalizado, está sob escolta. O que a senhora espera que realmente aconteça com ele? Que ele fique preso, né? Eu acho que não vai trazer mais ela de volta, mas que ele cumpra, né? Porque o outro que fez isso com a minha filha tá aí solto, vive a vida normalmente. E eu espero que a polícia, né, desse caso aí, ele fique preso, né? Porque ele tá alegando que foi só uma discussão e que ele queria terminar e ela não, como se fosse só aquela discussão, como se não tivesse histórias, né, anteriores. E a senhora não acredita? Não, que eu tenho provas, né? O que ele disse lá pra polícia, ele fala que foi uma discussão ali de momento, por isso que, mas não é, desde que ela conheceu ele, que a vida dela é essa, sofrendo na mão dele. O que fica pra gente, depois do relato, né, um relato doído e pesado dessa mãe, é que, mesmo você todo dia, vestindo uma farda, entrando na viatura para combater a violência doméstica, você pode não conseguir sair dela. E foi exatamente isso que aconteceu com a Larissa. Ela tinha uma dependência emocional muito grande. E mesmo com todos os conselhos de quem estava ao redor, dos colegas de batalhão que se dispunham a ir com ela fazer essa denúncia, na hora que ela chegava na delegacia, ela desistia. E foi essa desistência que fez com que uma tragédia se abatesse sobre ela e agora sobre a família. É Manuela Braga para o Cidade 90. Olha, quantas vezes a gente fala aqui, não é? Os primeiros sinais precisam ser denunciados. Né? Ela tentava preservar, o próprio companheiro dizia, se eu fizer a denúncia, ele vai ser prejudicado. E deixou de cuidar da própria vida. Ficou correndo o risco, né, de acontecer isso. Fica aqui a grande lição para as mulheres. Não aguentem abuso. Tudo isso vão mostrando sinais do tamanho da brutalidade e da tragédia se aproximando. É um grito, é um empurrão, é um puxão de cabelo, né? É um desrespeito em público que humilha a mulher. Não deixem isso acontecer, se afastem. Aos familiares também, não é? Todo cuidado, façam as denúncias que tenham que fazer. Né? A sogra já era agredida, a vítima aí também já era agredida. Eu falava aqui antes, eu não me sentia à vontade de comentar no primeiro momento, porque eu olhava para aquilo e dizia, não, aquilo foi uma desavença naquele momento, aí os dois armados, e de repente um pode ter atirado no outro. Mas já tinha histórico de violência, onde poderia ter sido tudo resolvido, uma denúncia ao comando da própria Polícia Militar, não é? Uma denúncia mesmo na Polícia Civil, pedir a proteção da Lei Maria da Penha, não é? E não querer proximidade nenhuma. Ali as medidas restritivas davam a ela o direito de revidar se ele se aproximasse em algum momento. Mas muitas vezes, né, o envolvimento emocional, a paixão, a carência, faz com que as mulheres não denunciem e isso termina em tragédia. É lamentável, o que a gente espera agora é justiça mesmo, né? Para mim, está muito claro o feminicídio praticado. Né? Diante do histórico, eu falava aqui no primeiro comentário, no início do programa, eu dizia, olhe, os telefones celulares vão falar muito. As pessoas da convivência vão levar relatos do que realmente aconteceu. E diante desses depoimentos
aí que nós ouvimos aqui agora, eu não tenho dúvida de que há aí a prática do feminicídio, 3 crianças órfãs agora, né, da mãe. Realmente é muito triste aí o que aconteceu, né? Triste, revoltante, né? Mais uma mulher vítima de violência. A gente vai guardando nas nossas cabeças aqui quantos casos, né? E o pior, de gente impune aí, hein? Transitando por aí, passeando no shopping. Eu tô falando porque eu vi um passeando no shopping agora há pouco tempo. Um feminicídio que deixou a todos chocados, está lá pela justiça, parece que nada está acontecendo. E aí a justiça tardia é uma injustiça qualificada, que os familiares das vítimas estão aí aguardando julgamento. E, meu amigo, é difícil, viu? Então você, mulher, preste muita atenção na forma que você está sendo tratada. Isso pode ser sinal de uma tragédia bem aí pertinho. Não aceite empurrão, não aceite grosseria, não aceite distrato. Né? Você ser maltratada, familiares também devem estar de olho, observando sempre isso. Ok? Fica aqui o meu alerta mais uma vez.